Capítulo 111 Dor. Explosões de ouro e vermelho podiam ser vistas aparecendo dentro e fora do enorme campo de batalha enquanto os poderes mais fortes de nível lendário se enfrentavam. O rei do reino congelado parecia uma figura esculpida em ouro enquanto exibia um estilo de luta gracioso que usava sua habilidade, Homem Dourado, ao máximo. Um estilo de luta vigoroso estava sendo usado enquanto todos os tipos de socos e chutes eram lançados com força, atingindo o corpo do Rei Demônio. Roark estava desferindo ataques puramente físicos com velocidades extremas que o sorridente Gremory teve que concentrar toda a sua atenção para bloquear os ataques com as palmas das mãos. Estrondo. Suas figuras se chocaram mais uma vez enquanto Roark olhava para o campo de batalha ao seu redor. Os comandantes do Epic estavam em confronto furioso contra seus homólogos enquanto tentavam ao máximo proteger seus regimentos, mas muitas mortes estavam ocorrendo. Os dragões de Komodo lançariam chamas ardentes como uma área de ataque que queimaria dezenas de soldados, enquanto as tartarugas mefíticas lançavam raios de luz venenosos que dizimavam as forças humanas. Roark soltou um rugido enquanto seu corpo se movia mais rápido, mantendo um olho no Rei Demônio enquanto sua figura rapidamente reforçava um comandante de batalhão em dificuldades. O comandante estava sendo dominado por dois ogros épicos que usavam suas poderosas massas para encurralá-lo. Se ele não conseguisse ajuda logo, ele apenas enfrentaria a morte. Roark viu que o Rei Demônio estava parado na posição em que o deixou enquanto se aproximava do comandante do batalhão, feliz por poder salvar pelo menos um de seus amigos nesta batalha. Ele por pouco não percebeu o sorriso imperceptível no rosto do Rei Demônio. Os dois ogros estavam perto do seu alcance de ataque enquanto ele se preparava para interceptá-los, quando uma mudança drástica ocorreu quando ele sentiu um grande impacto. Estrondo. Aparentemente do nada, mesmo com os olhos ainda fixos no Rei Demônio atrás dele, algo de força semelhante o atingiu e o empurrou para trás. Sua figura dourada olhou em choque quando ele se deparou com uma fera brilhando na cor azul. Tinha a impressionante cabeça de um leão, uma cauda venenosa vermelha pulsante e asas largas e estendidas. Ele podia ouvir as risadas do Rei Demônio enquanto confirmava a identidade de uma fera lendária na frente dele, seu rosto mudando de cor. A Manticora Azul rugiu furiosamente quando outra exatamente do mesmo tamanho com poder aterrorizante também apareceu. Um Rei Demônio atrás, duas feras lendárias na frente. O rei foi encurralado. Um grito de guerra escapou de seus lábios enquanto seu corpo se inflamava ainda mais, empurrando o Homem Dourado, ao máximo enquanto ele desaparecia do local e começava a lutar contra as duas feras. O comandante do batalhão que ele queria salvar. Apenas uma pilha de carne permaneceu enquanto os dois ogros acabavam com ele. Dor, fraqueza, isso foi tudo que Roark sentiu. Ele olhou ao redor do campo de batalha para os muitos soldados, mercenários e aventureiros moribundos. Tudo o que deixaram para trás foram gritos de morte. Explosões de ouro continuaram a colidir com as duas feras lendárias. Roark estava realmente se movendo rapidamente no ar e evitando os ferrões afiados que as manticoras azuis agitavam para frente e para trás. O Rei Demônio tinha uma nuvem vermelha apoiando-o enquanto ele subia no ar, sua voz ressoando. Você realmente teve força para resistir aos ataques de duas feras primitivas. Bom, olhe ao seu redor, olhe para o seu povo que está morrendo aos milhares. A voz zombeteira de Gremory soou enquanto o rei mantinha seu foco em tentar derrubar as defesas das feras lendárias antes que seu dono decidisse participar também, mas as palavras o abalaram enquanto ele observava o estado desesperador da batalha. Seus comandantes do Epic estavam sendo empurrados para trás, alguns deles mortos. Seus dois filhos estavam bem atrás, comandando as forças e evitando mais mortes, mas nada mudava o estado da batalha. Ele não queria isso. Ele não poderia assistir isso. Seu corpo se enfureceu enquanto a essência era consumida sem reservas, sua estatura se tornava ainda maior e a energia dourada incrustada em seus ataques tornava-se ainda mais destrutiva. Ele poderia fazer isso. Ele derrubaria essas feras primeiro e depois salvaria.
GUH. Uma situação inesperada ocorreu quando Roark estava prestes a dar tudo de si, quando sentiu uma dor lancinante se espalhar por todo o seu corpo. O lapso momentâneo abriu quando um dos ferrões da Manticora Azul atingiu seu braço. Estrondo. Sua figura dourada bateu no chão enquanto ele rolava e respirava pesadamente. Ele não entendeu o que tinha acontecido quando a dor lancinante que sentia em seu corpo tornou-se ainda mais intensa. O que estava acontecendo em um momento tão crucial? O Gremory flutuante no ar estava rindo maliciosamente enquanto se aproximava da posição do rei caído. Você sente a dor se espalhando por todo o seu corpo. Você não consegue mover sua essência com tanta facilidade. Sua voz soou em tom zombeteiro para Roark. Havia cadáveres de demônios e humanos na posição em que estavam enquanto Gremory olhava para o homem dourado que o encarava ferozmente. O que diabos você fez? Tenho certeza que minhas defesas não foram quebradas. Gremory olhou para esta figura valente enquanto o sorriso malicioso em seu rosto se tornava ainda maior. Ah, mas é aí que você está errado, pequeno humano. Suas defesas foram quebradas há muito tempo, haha. Roark tentou movimentar suas forças enquanto ouvia o tom zombeteiro do demônio, mas tudo o que sentiu foi mais dor. Seu rosto ficou pálido quando ele percebeu que não poderia colocar mais poder. Ele ainda não entendia, e só podia assistir com raiva enquanto as duas bestas primitivas e Gremory se aproximavam e o cercavam. Sim, essa é a expressão que eu queria ver. O rei de um reino ajoelhado no chão em desespero, sem nem saber o que aconteceu. Você não está curioso, pequeno humano? Os ferrões das duas manticoras agiram como juntas flexíveis quando envolveram os braços dourados de Roark e o levantaram. Seu braço direito que foi picado antes ficou com um tom mortal de roxo enquanto pulsava horrivelmente. As forças do reino congelado notaram esse desenvolvimento e estavam tentando romper as fileiras de demônios para chegar a esta posição, mas as muitas feras grandes, goblins, ogros e orques não lhes deram trégua. Os príncipes na parte de trás da linha de defesa tinham olhares horríveis, enquanto o mais velho puxava apressadamente um medalhão de comunicação. Gremory estava prestes a continuar repreendendo o rei em seu tom zombeteiro para poder ver mais desespero em seus olhos quando sentiu o zumbido do medalhão. Seu rosto se deformou ainda mais enquanto sua mente distorcida trabalhava e ele tirou o medalhão, olhando para a figura elevada de Roark à sua frente. Agora, sim, eu poderia facilmente matá-lo agora e fazer o mesmo com suas forças, e então escravizar seu povo. Antes disso, porém, por que não ouvimos algo interessante? Ele se aproximou de Roark com o medalhão em mãos enquanto colocava um pouco de mana nele, a mensagem enviada saindo. Ei, você me prometeu a vida do meu pai, o que está fazendo? A voz parecia desesperada, mas era facilmente reconhecível. O rosto de Roark ficou sem cor quando ele ouviu essa mensagem e dolorosamente virou a cabeça para onde seus dois filhos estavam sendo protegidos enquanto comandavam os soldados. Ele sentiu uma dor lancinante em seu corpo que não lhe permitia fazer nada ao ouvir a voz de seu filho saindo do medalhão do demônio. Ele queria que fosse uma mentira, uma ilusão da magia desse demônio, mas seus olhos aguçados podiam ver seu filho desesperado ao longe segurando um medalhão vermelho. Esse maldito idiota! O que ele fez? Eca! A dor em seu corpo aumentou à medida que o veneno do braço picado continuou a se espalhar, com as duas manticoras à sua esquerda e à direita torcendo ainda mais rápido. Gremory parecia ter o rosto vermelho enquanto olhava para as mudanças nas emoções do rei, bem como para a voz desesperada que continuava a vir do medalhão. Sua voz zombeteira saiu quando ele levou a palma da mão para cobrir o rosto corado. Ah, eu entendo sua situação. Você deu o seu melhor e lutou com tudo o que tinha, apenas para tudo desmoronar quando você percebeu que uma traição havia acontecido. A figura dourada de Roark foi levantada enquanto Gremory olhava para ele. Você pode estar se perguntando agora, é isso? É realmente assim que tudo que construí desmorona? Ah! Gremory parecia estar eufórico enquanto olhava ao redor para o campo de batalha sangrento e os rostos desesperados enquanto seu rosto se tornava malicioso. Estou aqui para lhe dizer que sim.
Tudo o que você construiu irá desmoronar e ninguém poderá fazer nada sobre. Boom! Reticências. Que porra é essa? Fim do capítulo. Capítulo 112 estreia. Nas terras nevadas entre duas montanhas cheias de morte, ocorreu uma mudança drástica. Nos céus acima dos dois exércitos combatentes, apareceu um homem justo vestido com vestes brancas. Asas de penas douradas estavam abertas atrás dele enquanto ele misericordiosamente olhava para os soldados desesperados do reino congelado. Mas este não foi o número que mais chocou as pessoas. Foi o aparecimento de algo muito mais grandioso que fez os comandantes do Epic de ambos os lados do exército pararem em estado de choque. Aproximando-se de 10 metros de altura, uma grande fera apareceu instantaneamente e derrubou o poderoso rei demônio. As duas feras primitivas que tinham seus longos ferrões enrolados em um homem dourado encontraram o ar vazio quando uma luz prateada passou e o homem desapareceu de suas mãos. A fera segurava uma espada longa poderosa enquanto uma tempestade de elementos frios e destrutivos girava ao seu redor. Um glorioso sigilo azul estava se espalhando dele enquanto seu poder abalava os corações das pessoas. Glorioso pelo branco o cobria de cima a baixo enquanto um chifre branco brilhante no centro de sua cabeça apontava para o céu. A figura olhou ao redor poderosamente enquanto os demônios reagiam freneticamente, Gremory se recuperando do ataque sem ferimentos enquanto o ar clareava. Que porra é essa? Ele ficou surpreso com a intrusão repentina que interrompeu sua diversão enquanto olhava para o novo participante. Ele encontrou a grande fera que emitia níveis de poder um tanto ameaçadores e ficou confuso. Um dos reinos míticos enviou uma potência para proteger o reino congelado. O rosto de Gremory endureceu ao pensar nisso e observou cuidadosamente essa figura que poderia derrubá-lo a uma velocidade onde ele não o notasse. A fera parecia mais interessada nas tartarugas mefíticas e nos bandos de demônios nas fileiras da legião demoníaca, quando uma expressão nostálgica apareceu em seu rosto. Uma luz prateada ocorreu e a fera desapareceu, mostrando-se mais uma vez no alto dos céus. Os espíritos primordiais que Gremory convocou já estavam em seu encalço enquanto observavam a fera nos céus apontando sua lâmina fria para baixo. Voum! Um som monótono pôde ser ouvido enquanto o céu escurecia. Como se o véu da noite tivesse aparecido, as terras escuras e nevadas ficaram ainda mais escuras à medida que enormes terras glaciais apareciam nos céus. Iceberg foi lançado várias vezes. As massas terrestres glaciais extremamente resistentes desceram em direção às muitas forças dos demônios enquanto o medo e a ansiedade cobriam seus rostos. Gremory olhou para esta área de habilidade de ataque extremamente inacreditável que causaria uma tremenda quantidade de dano à legião demoníaca se não fosse interrompida. Seu corpo brilhava vermelho quando ele apareceu nas terras abaixo de onde os icebergs cairiam. Chamas do inferno ardentes. Como o desabrochar de uma flor, chamas vermelhas densamente compactadas brotaram tendo o rei demônio como origem, envolvendo as massas de terra glaciais nos arredores. Apenas uma parte deles cobriu as numerosas geleiras em queda. Estrondo. Um impacto devastador ocorreu quando milhares de vítimas ocorreram para a legião demoníaca. O vapor branco se espalhou com o impacto de chamas extremamente quentes e geleiras congeladas, obscurecendo a visão de muitos. Gremory relembrou seus dois espíritos primordiais enquanto seus olhos perfuravam o véu de fumaça para encontrar a figura do recém-chegado. A outra chegada que estava flutuando nos céus com asas douradas nas costas apontou as mãos para baixo enquanto uma chuva de luz dourada pousava sobre os soldados feridos e lutadores, mercenários e aventureiros do reino congelado. A luz revigorou e curou aqueles que tocou quando eles começaram a revidar com maior vigor. Nos locais onde ocorria mais mortes, onde os comandantes do Epic entre as duas forças lutavam, novos intrusos também apareceram. Múltiplas feras épicas caíram dos céus escuros, pousando pesadamente no chão e causando uma parada na batalha enquanto os comandantes tinham a chance de ver se eram amigos ou inimigos. Um elegante pinguim imperador podia ser visto em primeiro plano, a textura amarelo esbranquiçada e preta de sua pele extremamente clara nas terras nevadas.
Uma cobra terrivelmente longa que era a Mamba Branca, e muitas outras feras épicas pousaram no chão e rapidamente atacaram os comandantes demônios. A batalha parecia estar tomando um rumo completamente diferente à medida que reforços desconhecidos chegavam e facilitavam a dura batalha que teria resultado em um massacre das forças do reino. As coisas não pareciam ter sido feitas, já que os movimentos também podiam ser sentidos nos cadáveres que se espalhavam pelo campo de batalha. Uma nuvem verde permeou o solo a partir de um local desconhecido que rapidamente entrou nos corpos dos humanos caídos, homens-fera e demônios. Por onde quer que a fumaça passasse, os corpos começaram a tremer, antes de subirem de forma assustadora. A pele desses cadáveres em movimento estava com bolhas verdes enquanto seus olhos vazios se moviam e pousavam nas forças da legião demoníaca. Os cadáveres profanos se moviam de forma não natural e com extrema velocidade e precisão enquanto se atiravam sobre os corpos dos demônios. Alguns arranharam ou morderam seus oponentes, espalhando-lhes veneno virulento e pragas que fizeram seus corpos tremerem e começarem a espumar antes de morrerem dolorosamente, e então se levantaram com uma força ainda mais aterrorizante alguns segundos depois. Outros se jogaram no meio de matilhas de feras reptilianas e tartarugas mefíticas, antes que seus corpos explodissem em um sangue verde venenoso, causando ainda mais caos. Uma grande tartaruga que estava lançando raios venenosos de luz em um ponto foi cercada pelos aterrorizantes cadáveres profanados, e não teve um único segundo de descanso enquanto eles continuavam grudados em seu corpo e se abrindo para liberar o veneno nocivo e a praga. As tartarugas que tinham o veneno como elemento sentiram dor e suas carapaças duras se dissolveram diante desses ataques, dando-lhes uma sensação de terror não reconhecida. Cenas misteriosas como essa começaram a se espalhar pelo campo de batalha, fazendo com que muitos dessem um passo para trás e perguntassem: quem diabos eram esses recém-chegados que acabaram de aparecer? Gremory estava olhando para a grande criatura que carregava uma espada perigosa nos céus enquanto sua mente trabalhava para identificá-la em alta velocidade. Não correspondia a nenhuma informação que ele tinha sobre as feras do reino mítico, então ele não sabia de onde veio esse reforço. Ele olhou para as duas feras lendárias ao lado dele enquanto respirava ar frio, adotando seu comportamento distorcido de sempre mais uma vez. Não importava quem fosse esse disruptor, ele iria derrubá-los de qualquer maneira. Seu corpo não mostrou o poder do nível lendário, mas o ataque anterior foi capaz de causar-lhe danos significativos. Mas havia apenas um dele. Como ele se sairia contra um rei demônio e seus dois espíritos primordiais? Fim do capítulo. Capítulo 113 Malevolem. Havia muitas incógnitas com este novo intruso, então Gremory ativou múltiplas habilidades enquanto se concentrava na besta. Switch Talker e Unveiler foram ativados quando sua voz magnética soou. Agora quem seria nosso novo amigo B? Ponto de exclamação, ponto de exclamação, ponto de exclamação. Estrondo. Nem mesmo um segundo foi dado para que suas palavras terminassem quando os espíritos primitivos sentiram uma ameaça e se colocaram na frente de seu mestre para deter uma espada assustadoramente fria. As energias frias destrutivas destruíram a área enquanto a fera de pelo branco era empurrada para trás. Gremory estava agora cheio de raiva quando este recém-chegado mostrou um desrespeito tão flagrante. Sua fera desastrada, você nem tem boas maneiras básicas. Gremory ficou totalmente furioso porque uma bela peça foi arruinada. Ele havia preparado tudo por tanto tempo e agora estava tudo em chamas por causa de alguma fera. Os rostos de desespero já começavam a aparecer e ele queria aproximar pai e filho e ver o que diriam. O pai mostraria ódio e decepção ao filho que amava pela queda do seu reino. Será que o filho se desculparia ao perceber que foi levado a envenenar o próprio pai por nada? Todas essas coisas ele queria ver, mas agora elas haviam desaparecido. As coisas nunca podem acontecer do jeito que eu quero. Enquanto observava os outros recém-chegados, especialmente o homem com asas douradas que estava curando incontáveis seres das forças do reino como se não fosse nada, ele sabia que tinha que acabar com essa fera rapidamente.
Enquanto ele pensava, a fera já estava em conflito com um dos espíritos primordiais. Na verdade, ele estava se defendendo contra um espírito lendário enquanto a tempestade de elementos de gelo fazia com que o frio congelante se acumulasse no corpo da manticora azul, enquanto seu ferrão aparava a lâmina congelante. HMPH, você acha que uma fera insignificante pode enfrentar um rei demônio? O enfurecido Gremory enviou o comando para o outro espírito primordial se juntar à luta enquanto colocava a mão no peito esquerdo. Já que você arruinou uma peça tão perfeita, vou usá-lo para meu entretenimento e ver se consigo observar esses mesmos rostos de desespero. Múltiplos círculos rúnicos apareceram no peito de Gremory quando ele viu a fera branca ser gradualmente empurrada para trás contra a força de duas feras lendárias. Parecia que apenas as feras primitivas seriam suficientes para derrubar a fera de pelo branco que empunhava a espada, mas ele ainda queria fazer esse recém-chegado se desesperar um pouco mais. A mão em seu peito afundou quando ele sentiu seu próprio coração batendo, e um grito gutural saiu de sua boca quando uma das habilidades únicas do demônio, Abyss Magic, foi usada. Limite. Quebra. Oong. Um pilar de luz vermelha brilhante disparou pelos céus e depois se espalhou cegamente pelos arredores. Quando esta luz se apagou, os seres que lutavam puderam ver que no alto do céu o rei demônio havia se transformado. Lindas asas negras irromperam de suas costas enquanto dois chifres poderosos se estendiam de ambos os lados de sua cabeça. Uma longa cauda escorregadia irrompeu atrás dele enquanto seu corpo também continuava a se expandir, rapidamente alcançando mais de 5 metros. Seu corpo liberou níveis loucos de poder enquanto a luz vermelha diminuía. Uma pressão sufocante pressionava todos ao redor, como se o mundo inteiro estivesse caindo sobre eles. Essa foi a pressão do Haki do Rei Demônio. O terrível poder mostrado acima deixou muitas pessoas com medo, mas a fera empunhando uma espada de quase 10 metros de altura olhou para esta cena, enquanto seus olhos pareciam brilhar com uma luz perigosa. O sigilo da hegemonia, que ele lançou assim que chegou já havia acabado e ele estava esperando para lançá-lo novamente, mas suas defesas ainda estavam firmes enquanto ele empurrava os inimigos nos céus. Os espíritos primordiais que constantemente danificavam sua couro do Imperador Urso, e se chocavam contra a encarnação do Santo da Espada não foram capazes de perceber a luz perigosa que brilhava em seus olhos enquanto o homem escondido no centro da grande encarnação olhava ansiosamente para o Rei Demônio, como se quisesse consumir todo o demônio. Noah finalmente conheceu os demônios que foram os verdadeiros culpados por grande parte da destruição que ocorreu em seu mundo natal. A primeira coisa que ele fez depois de reconhecer as tartarugas mefíticas, que ele havia lutado antes no Império Abençoado foi enviar numerosos icebergs em sua direção. A próxima coisa depois disso foi ele enviar um comando para as 15 feras épicas na área central da terra espiritual do Planalto Congelado, e então liberá-las para o mundo exterior. Muitos deles ainda estavam enfraquecidos com suas origens consumidas, mas ainda eram feras épicas com uma força poderosa. Eles eram os mais fáceis de enviar comandos com seus altos escalões, então apenas essas 15 bestas foram libertadas da terra espiritual. Eles ajudariam a reforçar as forças do reino congelado contra os demônios, enquanto a praga sagrada, que assumiu a aparência de um santo gracioso através do uso de duas faces, trabalhou para curar e secretamente causou ainda mais caos no campo de batalha através do uso de mestre zumbi. Ver os ferozes zumbis verdes correndo abaixo dele deu lugar a muitas ideias e possibilidades. Depois de atacar o Rei Demônio com extrema velocidade, duas feras convocadas começaram a persegui-lo nos céus. As manticoras azuis, que ele continuou a enfrentar eram feras lendárias genuínas, cada um de seus ataques com ferrões mortais empurrando-o para trás e causando danos pesados que ele rapidamente trabalhou para curar. A conexão com Summon Holy Blight era extremamente forte, e ele continuou a receber curas e buffs constantes conforme sua grande encarnação era danificada. Quando Sigil of Hegemony ficou inativo,
Ele quis testar como ele se saiu contra o genuíno lendário com o uso de suas habilidades épicas, mas parecia que apenas isso por si só não era suficiente para preencher a lacuna. Ele estava pronto para ativar a habilidade lendária assim que o tempo de espera terminasse e começar a revidar com ataques pesados mais uma vez quando a situação mudou, e o Rei Demônio passou por uma rápida transformação. A criatura que apareceu no final era um feroz demônio alado que quase atingiu o tamanho de sua encarnação. Os grossos braços vermelhos dos demônios foram erguidos enquanto pilares pulsantes de chamas apareciam em suas palmas rugindo para os céus. Um sorriso malévolo apareceu no rosto do demônio quando uma voz poderosa soou. Vou esfolar você vivo e usar seu pelo como trapo. Fim do capítulo. Capítulo 114 Rei Demônio Gremory I. Calma. Tentei trazer minha mente para um lugar excepcionalmente pacífico e acalmar minhas emoções enquanto olhava para o Rei Demônio transformado nos céus. Chamas vermelhas infernais irromperam lindamente de suas mãos e subiram aos céus, colocando um contraste diferente nas terras cheias de neve branca. A temperatura estava aumentando visivelmente nos arredores enquanto os grandes pilares de chamas em suas mãos continuavam a dançar no ar. Meu corpo estava cercado por uma camada de habilidades, com couro do Imperador Urso, cobrindo completamente e se espalhando por toda a encarnação do Santo da Espada Corrompida, dando-me a aparência de uma fera feroz. A tempestade rodopiante de elementos frios destrutivos ao meu redor do zero absoluto, ativado cimentou ainda mais essa aparência de uma fera que veio das profundezas das terras congeladas. Não importava o que o demônio pensava sobre minha identidade, desde que eu o derrubasse. A única coisa que eu estava extremamente ansioso eram as possibilidades de habilidades incríveis de uma figura tão forte. Olhei para o Rei Demônio e as feras que ele comandava quando percebi que estaria lutando contra 3 oponentes lendários. Se eu ainda tivesse apenas habilidades épicas, os resultados desta batalha seriam desastrosos de se pensar. Eu estava agora apenas esperando para iniciar mais uma vez a habilidade espetacular que recebi como um dos prêmios por concluir a prova de supremacia da Terra Espiritual enquanto me movia pelos céus. Sigilo de hegemonia. Um sigilo altamente protetor se estabelece até 30 metros ao seu redor, fortalecendo você e seus aliados enquanto atrapalha seus inimigos por 30 segundos. São necessários mais 30 segundos antes que possa ser ativado novamente. Absorve metade de todo o dano causado enquanto ativo, mais 200% de velocidade de lançamento e ataque, mais 200% de dano a inimigos em sigilo, mais 200% de velocidade, menos 50% de resistências elementais inimigas, menos 50% de velocidade do inimigo. A habilidade tinha os buffs e debuffs mais malucos que já encontrei, mas também tinha algo que não tive com muitas das habilidades que usei até agora, um tempo de espera. O Rei Demônio, seguido por suas 2 manticoras azuis, flutuava perigosamente no ar enquanto as chamas infernais que disparavam para o céu apontavam para mim. Eu podia sentir meu coração já batendo animadamente quando teletransporte foi lançado e apareci atrás do demônio transformado. Minha longa espada já estava esticada quando lancei sigilo da hegemonia. Uau! Um lindo som, como se algo tivesse sido liberado há muito tempo de seus limites, irrompeu quando um círculo azul começou a se espalhar comigo no centro. Formações rúnicas que eu não conseguia entender de forma alguma estavam dispostas em camadas no topo desse círculo em expansão, cobrindo rapidamente mais de 10 metros ao meu redor, e ainda se expandindo. No momento em que Sigil of Hegemony foi lançado, senti a força e a velocidade do meu corpo se tornarem múltiplas vezes maiores, acelerando a velocidade da minha espada fria ainda mais rápido para os 3 alvos à minha frente. Eu pude ver o rosto arrogante do Rei Demônio sofrer uma mudança quando uma fina cobertura protetora irrompeu na frente dele. Estrondo. Rei Demônio Gremory. O que? A besta da espada na minha frente continuou a trazer mais e mais surpresas enquanto se teletransportava atrás de mim e usava a mesma habilidade espetacular. Um sigilo de origem desconhecida se espalhou. No momento em que passou por mim senti minhas defesas e velocidade enfraquecerem significativamente.
Eu lutei por centenas de anos e nunca pensei que enfrentaria algo novo depois de todo esse tempo. Minha sede de sangue começou a aumentar quando a fera que eu pensei que morreria facilmente poderia realmente resistir. Estrondo. A espada fria da besta encontrou a camada protetora da barreira de sangue, e realmente a rompeu. Meus dois espíritos primitivos usaram seus ferrões para impedir que ela penetrasse em meu corpo. Ao sentir o frio da lâmina perto de mim, me vi sorrindo para essa fera. Você realmente tem força para apoiá-lo, que bom. Agora, vamos ver como você se sai contra meus ataques. Mesmo que minhas defesas e velocidade estivessem reduzidas, isso não significava que eu não pudesse desferir meus ataques assassinos. Raging Flames foi lançado quando garras de chamas densas atacaram o corpo da fera de pelo branco. Eu ansiava pela reação escaldante, mas observei como mais da metade do poder da habilidade desapareceu no momento em que ela se aproximou do corpo da fera, a outra metade rapidamente se dissipou do pelo grosso que a cercava. Haha, agora que tipo de habilidade é essa, HMM? Eu era um colecionador de muitas coisas únicas e estranhas, e essa fera com suas habilidades em constante mudança seria um ótimo complemento para essa coleção. Agora, vamos ver quantos ataques mais você consegue suportar. Uma luta intensa estava ocorrendo nos céus acima das duas forças combatentes enquanto um rei demônio com dois espíritos primordiais lutava contra uma fera poderosa brandindo uma espada mortal. Lanças de ossos com energia mortalmente fria podiam ser vistas explodindo nos céus, enquanto a espada revestida de elementos de gelo instáveis colidia com os duros ferrões dos dois espíritos. Nas lutas abaixo, um pinguim imperador olhava com saudade para o lindo sigilo que se espalhou por mais de 30 metros no ar. Este era o estágio que queria alcançar, o estágio para ser considerado verdadeiramente poderoso. Seu desejo foi substituído por ferocidade quando o foco voltou para o enorme comandante ogro com quem ele estava trocando golpes, enquanto olhava para a luta acima de vez em quando. Muitas cenas como essa aconteciam nas terras nevadas entre duas montanhas, enquanto feras recém-aparecidas reforçavam as forças do reino congelado. Alguém que estava contribuindo ainda mais era o homem branco roubado brilhando em ouro que continuava a enviar luzes que curavam todos os feridos. Muitos dos soldados e mercenários estavam enviando olhares reverentes e agradecidos para este santo, mas eles nunca poderiam imaginar que este mesmo santo era quem causava o maior caos no campo de batalha com o uso de mestre zumbi. Corpos que deveriam ter permanecido mortos nos campos nevados subiam constantemente e espalhavam gases venenosos perigosos. Muitos deles permaneceram nas fileiras das forças da Legião Demoníaca, onde lutaram contra eles até explodirem em nuvens de veneno. Foi uma visão aterrorizante, onde o número de cadáveres verdes em movimento não diminuía com o passar do tempo, à medida que explodiam constantemente, mas na verdade aumentava à medida que mais e mais cadáveres eram criados. Isso criou uma luta difícil para aqueles da Legião Demoníaca, pois eles se encontravam cada vez mais encurralados com cada vez mais cadáveres contaminados movendo-se contra eles. Fim do capítulo. Capítulo 115 Rei Demônio Gremory II. Um jogo de gato e rato estava acontecendo nos céus entre dois picos de montanhas nevadas no continente norte do mundo das feras. Não foi possível identificar claramente quem era o gato ou o rato neste momento, pois os papéis pareciam mudar com o tempo. Mais de 30 minutos se passaram desde o início da perseguição. Eram dois seres de aparência feroz voando pelos céus, uma luz prateada aparecendo de vez em quando enquanto alguém se teletransportava a alguns quilômetros de distância, apenas para aquele que o perseguia alcançá-lo alguns segundos depois. A razão pela qual esta perseguição ocorreu foi porque um poderoso sigilo que se espalhou por mais de 30 metros causou uma enorme quantidade de danos a um demônio alado e seus espíritos primordiais, e esse sigilo desapareceu após 30 segundos. Esta cena se repetiu várias vezes na última meia hora. O desaparecimento do sigilo reduziu drasticamente o poder que a encarnação de pelo branco estava liberando, causando a cena atual. O rei demônio que alcançou a encarnação de pelo branco que era No atacou com seus braços fortes enquanto chamas vermelhas infernais irrompiam.
Dois espíritos primordiais não ficaram muito atrás quando ferrões venenosos apareceram por trás procurando uma abertura em seu alvo. Sorte! Um dos ferrões das manticoras azuis conseguiu atravessar, deixando um grande corte no ombro da encarnação que rapidamente se fechou. Essa taxa de cura tão rápida de um ataque de uma fera lendária não poderia ser explicada normalmente, já que muitas habilidades entraram em jogo para causá-la. Em primeiro lugar foi Life Steal. Cada ataque de Noah tinha a característica de absorver saúde com base em uma parte do dano causado. A feroz tempestade de gelo que continuou a cercá-lo, a lâmina fria que continuou a esmagar os corpos dos espíritos primordiais e do rei demônio, até mesmo os ataques feitos pela invocação que foi invocada por ele, todos esses foram seus ataques, e ele ganhou uma parte da saúde com o dano que causaram. O campo de batalha também estava em grande parte povoado por cadáveres verdes contaminados neste instante que estavam dizimando ferozmente a legião demoníaca. Apenas esses ataques fizeram com que Life Steal trabalhasse constantemente para curar e regenerar qualquer dano. Isso sem mencionar os constantes buffs e curas que vieram diretamente da Holy Blight. Enquanto Noah esperava o tempo de recarga da poderosa habilidade lendária terminar, ele rapidamente se moveu pelos céus, recebendo muitos golpes que poderiam romper a encarnação do Santo da Espada Corrompida, que estava até protegida pela pele do Imperador do Urso. A única coisa que o separava eram as curas constantes que encobriam todos os danos num piscar de olhos. Em meio ao teletransporte, lanças mortais feitas de ossos apareciam e avançariam em direção ao rei demônio que os perseguia, que os estava derrubando com um balanço de seus braços que liberava chamas infernais. Os ferimentos em seu corpo continuaram a se acumular, mas ele parecia ignorá-los completamente. Um sorriso malicioso estava em seu rosto enquanto o demônio de asas vermelhas falava. Você não parece estar familiarizado com os reis demônios, então deixe-me esclarecê-lo. Estrondo. Uma extensão vermelha brotou quando o contorno de uma grande lança formada por chamas infernais. A lança perseguiu a figura de Noah e explodiu vigorosamente. Primeiro, temos enormes reservas de mana. Seja qual for o jogo que você pensa que está jogando correndo assim, quanto mais tempo passa, mais você garante sua morte. As palavras de Gremory pareciam atingir o ar quando a encarnação da besta de Noah saiu da explosão sã e salva. Uma expressão de excitação apareceu no grande rosto da encarnação quando um poderoso sigilo rúnico foi ativado novamente. As manticoras que cercavam o rei demônio retornaram para o seu lado enquanto guardavam ameaçadoramente, observando a figura de Noah que começou a se mover em velocidades extremas mais uma vez com a ativação do sigilo da hegemonia. Em segundo lugar, nossos corpos nasceram da essência primitiva do mundo demoníaco, nos garantindo extrema resistência a todas as formas de dano. Surpreendentemente, essa sua habilidade pode causar momentaneamente uma queda em minhas defesas, o que faz de você uma fera muito interessante para se defender, estudar. Voo 1. Um som como se a chegada do desastre mais terrível aparecesse quando Noah finalmente se mostrou, aparecendo em uma abertura entre o rei demônio que estava cercado por dois espíritos primitivos lendários enquanto a boca de sua encarnação se abria de forma não natural e uma respiração destrutiva saía. Respiração ártica foi lançado pela primeira vez. Pá, 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 parece que Pipoca estava sendo estourada enquanto o hálito gelado cercava o rei demônio e sua convocação. Mas este era um rei demônio. Um dos seres classificados que nasceu especialmente em um mundo grande. Desânimo do espírito. Um grito poderoso veio do rei demônio quando um dos espíritos cobertos de gelo explodiu, formando uma fina linha de luz que se prendeu à figura de Noah. Estrondo. Uma explosão retumbante soou quando a figura da encarnação de pelo branco disparou em direção ao chão como um míssil balístico. Um terço do corpo da encarnação pode ser visto dizimado, pois mesmo com a absorção de metade de todo o dano do agora ativo, sigilo da hegemonia, não foi possível impedir o dano devastador de uma explosão de um espírito primordial. O corpo de Noah estava respirando com dificuldade por dentro enquanto o impacto se espalhava por todo o caminho até ele,
os itens épicos e camadas de habilidades inferiores que ele tinha para reduzir o resto do dano enquanto sofria minimamente. Restaram apenas alguns segundos para o Sigil of Hegemony, recentemente lançado enquanto sua encarnação se curava completamente e ele se teletransportava para os céus. A voz do arrogante e ferido Rei Demônio soou mais uma vez. Por último, nossas habilidades únicas, são únicas. Uma explosão de risadas estridentes ecoou quando um novo espírito primordial se formou como novo, o ferrão venenoso perigosamente brilhante e o poder feroz de classificação lendária que explodiu voltando como novo. O Rei Demônio Gremory ficou grandioso no ar, cercado por duas manticoras azuis, liberando um poder esmagador enquanto sua risada ressoava. No entanto, a coisa curiosa que não podia ser explicada permaneceu, porque ele estava tão indiferente com seus ferimentos graves. Gremory saiu de seu estupor ao sentir o movimento da essência agitando-se acima dele, dando um sorriso interessante sobre o que a insignificante fera estava fazendo agora. Acima, vários icebergs, de tamanho considerável apareceram mais uma vez, junto com dezenas de grandes lanças de osso de 5 metros pulsando perigosamente, e uma respiração ártica, que se agitou enquanto o sigilo da hegemonia ainda estava ativo. A encarnação com chifres que cobria o corpo de Noah permaneceu firme no ar com uma lâmina na mão enquanto sua voz soava pela primeira vez. Tu falas demais. Fim do capítulo. Capítulo 116 Consequências catastróficas e estrondo. Ataques reforçados por uma habilidade lendária explodiram nos céus acima das montanhas nevadas, pintando uma cena devastadora de poder. Quando os céus clarearam, o Rei Demônio alado e seus espíritos primitivos sofreram ferimentos significativos. Um corte profundo estava em seu peito enquanto os músculos se mexiam assustadoramente para se curarem, mas a energia mortal das lanças de ossos reduziu enormemente a velocidade da cura. Uma quantidade significativa de tempo se passou desde o início da batalha, e o Rei Demônio estava finalmente ficando exausto. Eu olhei para essa cena enquanto me movia mais rápido para acabar com essa luta que já durava há muito tempo. Eu tive mais alguns segundos antes de poder lançar Sigil of Hegemony novamente. Minha mente se moveu rapidamente quando enviei um comando, e o Santo de Ouro que estava curando as forças feridas do reino congelado desapareceu silenciosamente. Em poucos segundos, algo inteiramente novo apareceu no ar acima de mim, enquanto uma forma perversa de uma abominação verde-dourada de 10 metros de altura estava ao meu lado. Ignorei os espíritos primordiais ao redor do Rei Demônio e foquei apenas nele, agora acompanhado por minha invocação épica atualizada. Haha! O Rei Demônio que estava sendo cercado por todos os lados estava realmente rindo, mesmo quando os ferimentos continuavam a se acumular em seu corpo enquanto eu jogava mais Bone Spears e golpeava com minha espada congelante. Você superou minhas expectativas, eu admito. Continuei ignorando suas palavras enquanto me concentrava na contagem regressiva dos segundos até que uma habilidade específica pudesse ser lançada. Eu tentaria o meu melhor para terminar no próximo. Uma habilidade acinzentada tornou-se azul novamente quando eu a lancei imediatamente e observei o sigilo rúnico se espalhar ao meu redor. Minha encarnação e invocação receberam tremendos impulsos enquanto os inimigos que enfrentávamos diminuíam em velocidade e defesa. Eu queria usar os próximos 30 segundos ao máximo, já que respiração ártica já estava saindo da minha boca e lanças de ossos foram jogadas fora de novo e de novo. As habilidades que eram apenas de nível épico mostraram extrema eficácia quando reforçadas pelo sigilo da hegemonia, e parecia que as defesas do Rei Demônio estavam finalmente se desgastando depois que ele foi atingido por tanto tempo. A chama sagrada convocada entrando na briga fez com que a batalha ficasse ainda mais equilibrada, já que a respiração nociva também era continuamente liberada sobre os inimigos. Estrondo. Eu mantive os espíritos primitivos sob controle enquanto observava minha invocação usar seu grande corpo para esmagar o Rei Demônio no chão. Quaisquer que sejam os ataques lançados contra a praga sagrada, eles rapidamente curaram quando um veneno ainda mais virulento foi liberado dele. O Rei Demônio se aproximava do seu fim.
A única coisa surpreendente foi sua expressão indiferente enquanto seu corpo continuava envenenado e ferido. Mesmo quando a praga sagrada, com sua enorme estatura, explodiu seu corpo enquanto agarrava o rei demônio e causava uma tremenda quantidade de danos, ele continuou a rir. Isso é definitivamente interessante. Para ser derrotado por uma fera da qual nunca ouvi falar, terei que investigar isso minuciosamente no futuro. Continuei a chover ataques no corpo que havia adquirido um tom mortal de verde-vermelho enquanto a luta continuava e respondi ao demônio moribundo. Você ainda acha que vai sair dessa vivo? Um sorriso malicioso estava em seu rosto quando ele olhou para mim mais uma vez. As chamas infernais que ele normalmente liberava de suas palmas se extinguiram enquanto seus espíritos primitivos eram mantidos sob controle. As duas invocações dele foram difíceis de matar e causaram fortes explosões quando morreram, apenas para aparecer alguns segundos depois. Eles estavam tentando romper o cerco da minha encarnação e convocação, mas nós defendemos e absorvemos seus ataques, curando-os rapidamente enquanto tentávamos acabar com a vida deste poderoso oponente rapidamente. Seu rosto distorcido falou mais uma vez. Aqui está a última coisa sobre reis demônios que posso lhe contar agora, você ganhou o direito de aprender isso. Reis demônios, nunca morrem de verdade. Haha, mesmo se você me matar aqui e agora, serei ressuscitado pelo mundo demoníaco em alguns meses. Esse é um direito raro em muitos mundos, concedido especialmente apenas aos governantes classificados do mundo demoníaco. Agora, quando isso acontecer, é melhor você torcer para não estar neste mesmo local, ou as legiões demoníacas que levarei comigo na próxima vez. Haha, o demônio estava enlouquecendo enquanto eu jogava mais Bonnie Spears, sendo uma das habilidades que causava muito dano, já que ele não conseguia se curar facilmente. Quanto às suas afirmações, vamos testá-las. Meu grande corpo brilhou magnificamente enquanto outro, sigilo de hegemonia, se espalhava, e eu usei o aumento de velocidade e poder para contornar as barreiras que o rei demônio havia colocado em torno de seu corpo, minha lâmina fria perfurando seu peito. Os espíritos primordiais atrás de mim, tentando abrir caminho através da praga sagrada, que continuava a explodir e afastá-los, gritaram enquanto explodiam também. A lâmina fria que passou pelo peito do rei demônio vibrou enquanto os elementos frios destrutivos se espalhavam com ela como centro. O rei demônio ainda tinha a mesma expressão zombeteira em seu rosto, pois podia sentir a sensação congelante se espalhar por seu peito e se sobrepor completamente a seu coração. Vejo vocês em alguns meses, seus insignificantes. AARGH. Um lamento doloroso soou para o rei demônio prestes a morrer quando uma luz vermelha explodiu, seu rosto adotando uma expressão desesperada enquanto algo parecia ter dado completamente errado para ele. O que você... Um último grito irrompeu quando a luz vermelha explodiu ainda mais, me surpreendendo quando a luz vermelha explodiu para se tornar pacotes dourados de livros, itens, núcleos e algo mais que eu nunca tinha visto antes. Respirei pesadamente enquanto olhava para esta cena que nunca havia ocorrido antes. A essência das feras que derrotei geralmente é colocada em um dos meus itens de armazenamento, onde eu encontraria o saque. Desta vez, uma explosão de saque ocorreu do lado de fora quando o demônio morreu completamente. Os espíritos primordiais que explodiram diante dele também não foram encontrados em lugar nenhum. Havíamos nos afastado do campo de batalha por uma boa distância enquanto lutávamos e voávamos, e me vi perto do pico de uma montanha nevada enquanto os gritos e berros da batalha a alguns quilômetros de distância continuavam. Enviei a praga sagrada alterada que agora estava adotando meu rosto com sua aura santa causada por duas caras, para a batalha para continuar salvando mais vidas enquanto tudo estava embrulhado, e olhei para a explosão de saque na minha frente. Que tipos de recompensas cairiam de um rei demônio? Fim do capítulo. Capítulo 117 Consequências catastróficas. Enquanto a batalha terminava nas montanhas nevadas entre uma legião demoníaca e as forças do reino congelado, um aviso mundialmente chocante passou pelas mentes de cada rei demônio existente.
Quer fossem os lordes demônios de maior classificação realizando conquistas em mundos grandes, ou os reis demônios atualmente invadindo o mundo das feras, uma mensagem singular passou por suas mentes. Algo que raramente ocorreu e que não aconteceu nas últimas centenas de anos, aconteceu agora. Um rei demônio enfrentou a morte verdadeira. Choque, descrença, apreensão. Linhas de comunicação que atravessavam os mundos foram enviadas enquanto os reis demônios procuravam respostas. Quem morreu? Em que mundo eles estavam? E o mais importante, qual potência eles ofenderam ao enfrentar a morte verdadeira? Para entender o choque desses reis demônios, seria preciso primeiro saber o quão difícil era realmente matar um. Para os reis demônios que invadiram o mundo das feras, ao longo dos meses, mais de 3 reis demônios caíram. Mas nenhum deles enfrentou a morte verdadeira. Cada vez que um rei demônio era morto, sua origem, não importa quão ferida, seria enviada de volta ao mundo demoníaco. A origem atuaria como uma muda e absorveria a essência primitiva do mundo demoníaco para eventualmente nascer de novo após um longo período de tempo. Esta foi uma das principais razões pelas quais o mundo demoníaco foi capaz de travar uma guerra e dominar muitos outros mundos. Suas forças principais pareciam inesgotáveis com o passar do tempo. Foi um mundo que continuou a subir na hierarquia e quase se aproximou dos escalões superiores dos primeiros mundos. Sua força também era sua única fraqueza, onde os 72 reis demônios e os lordes demônios de alto escalão eram muito cuidadosos quando travavam guerras entre mundos. Muitas coisas seriam consideradas. Em que nível estava o mundo que eles estavam invadindo? Havia algum ser lá que pudesse realmente ameaçar suas vidas? Esta foi a questão crucial que sempre foi considerada primeiro antes de qualquer rei demônio ou lorde demônio descer para outros mundos. Nas últimas centenas de anos, uma lista completa de mundos com os quais não se deve entrar em conflito foi documentada em eventos passados, onde um rei demônio enfrentou a morte verdadeira. Mundos que se concentravam e eram proficientes em Soul Systems foram deixados em paz. Mundos onde os habitantes aumentaram a sua força ao desvendar os segredos das leis universais, foram deixados em paz. Apenas foram visados mundos recentemente em crescimento que ainda não tinham estabelecido o seu lugar no universo. Isso permitiu que o mundo demoníaco vagasse livre e desenfreado, e evitasse as mortes verdadeiras de suas forças mais fortes. Desde o momento em que sua conquista começou até agora, apenas 2 reis demônios enfrentaram a morte verdadeira. Agora, havia um terceiro. Costumava haver 72 governantes do mundo demoníaco no total, e agora apenas 69 permaneceram. Onde o rei demônio caiu? Em qual grande mundo um deles entrou e causou um incidente tão grande? As comunicações foram enviadas de um lado para outro entre os mundos enquanto os governantes do mundo demoníaco confirmavam suas posições. Em questão de minutos, todos os 69 restantes fizeram check-in. O único que estava faltando era o rank 56, Rei Demônio Gremory. Ainda mais choque veio da constatação disso, porque Gremory estava em um mundo que não era nem fraco nem poderoso, mas definitivamente não tinha potências ou sistemas de força tão poderosos que permitiriam que seus habitantes fizessem com que um rei demônio enfrentasse verdadeiro morte. Os reis demônios atualmente no mundo das feras foram os que sentiram ainda mais apreensão porque conheciam muito bem a situação de Gremory. Ele era um poderoso rei demônio de nível lendário, com muitas habilidades à sua disposição. Ele foi o encarregado de ocupar o reino nas terras do norte do mundo das feras, onde residia o reino mais fraco. No entanto, ele realmente enfrentou a morte verdadeira lá. As comunicações continuaram enquanto os reis demônios e lordes demônios de alto escalão rapidamente moviam as informações. Uma voz impossivelmente fria soou através do canal de comunicação que foi estabelecido entre os mundos. Este foi um dos governantes mais bem classificados do mundo demoníaco, alguém classificado entre os 10 primeiros falando. Os que permanecem no mundo das feras, concentrem suas forças na região onde este incidente ocorreu. Mas alguns reis demônios que estão em mundos próximos virão para reforçá-los em breve.
agora surgindo neste mundo, ou algo completamente diferente. A informação é fundamental, descubra primeiro tudo por trás deste incidente. Depois veremos como seguir em frente. Um silêncio momentâneo passou quando outro Lorde Demônio de alto escalão entrou na conversa. Assim que a informação for conhecida, fortaleça os ataques a todas as forças daquele mundo e assuma tudo o mais rápido possível. Trate esta ameaça com extrema cautela. Mais palavras foram passadas enquanto os reis demônios compreendiam a situação do mundo das feras e planejavam. Possivelmente apareceu uma terrível ameaça que poderia abalar os fundamentos do mundo demoníaco, tinha que ser eliminada o mais rápido possível. Um Lorde Demônio que permaneceu em silêncio durante tudo isso também teve sua voz ressoada, deixando alguns dos governantes de alto escalão surpresos. Aquele que falou foi um Lorde Demônio que se mantinha isolado em um mundo dominado onde só eles governavam. Este governante fez com que muitos dos reis demônios de classificação inferior sentissem medo pela crueldade de suas ações e poder. Bem, duvido que alguém da minha posição seja necessário para esmagar essa possível ameaça, mas por que eu mesmo não desço? Silêncio. Houve completo silêncio no canal de comunicação quando a primeira voz fria que deu as ordens respondeu: isso não será necessário. O mundo das feras não é altamente desenvolvido e ainda tem leis universais estritas que o protegem da descida de seres de alto nível. Mesmo tentar esgotaria os tesouros e essências que coletamos nos últimos 1000 anos. Isso esgotaria os tesouros e essências que coletamos nos últimos 1000 anos, não vale a pena. HMPH, que assim seja. Não se arrependa disso no futuro. Orias, vá e faça o reconhecimento onde esse incidente ocorreu primeiro, suas habilidades são perfeitas para isso. Houve um período de silêncio enquanto os governantes do mundo demoníaco sentiam que a conexão tinha um ser a menos do outro lado. Este era um Lorde Demônio que fazia com que o medo permeasse os ossos dos reis demônios de classificação inferior. Foi um Lorde Demônio que dominou um mundo e massacrou completamente seus habitantes apenas para construir um exército. Este foi o Necromante do Caos, aquele que ganhou o título de Destruidor. Lorde Demônio de nível 8, Barbatos. Fim do capítulo. Capítulo 118 Mudanças rápidas. Na semana seguinte que se seguiu a certos eventos, movimentos puderam ser vistos em todo o mundo das feras que deixaram muitas figuras poderosas apreensivas. Havia uma variedade de legiões demoníacas que estavam se espalhando do antigo reino dracônico e travando guerra contra os 3 reinos míticos restantes. Vários reis demônios estavam liderando suas forças contra esses reinos poderosos que mantinham potências de nível lendário, e algumas fileiras míticas em sua vanguarda. Essas potências encontraram as forças dos demônios mudando com extrema urgência nestes poucos dias, fazendo com que reforçassem suas próprias defesas e se perguntassem o que estavam planejando agora. Os reis demônios tiveram suas próprias dores de cabeça, pois logo tiveram que mover peças em direção às terras do norte, mantendo suas posições e defendendo-se dos ataques de feras. Outro fator que se tornou um problema a considerar foi quem iria para o local onde um deles enfrentava uma morte verdadeira. Nenhum dos reis demônios era covarde, mas a realidade de que existia um ser com o poder de realmente matá-los deu-lhes grandes sentimentos de apreensão. Era uma sensação com a qual eles não estavam acostumados antes. Conversas e discussões ocorreram enquanto reis demônios específicos eram escolhidos para liderar suas legiões em direção às terras do norte nas próximas semanas. Eles começariam a marchar no momento em que mais informações fossem coletadas e suas forças fossem reagrupadas enquanto devolviam ainda mais poder de fogo nas frentes onde travavam a guerra contra os reinos míticos. O rei demônio Orias seria o primeiro a seguir em direção às terras do norte, sua habilidade única tornando-a ideal para realizar reconhecimento. A informação seria fundamental para eles à medida que avançassem. Nas profundezas do centro do reino dracônico conquistado, o pecado da luxúria, o 32º rei demônio Asmodeus estava sentado calmamente no trono de um castelo grandioso. O trono estava aberto para um grande salão onde linhas de minotauros, ogros e dragões escravizados estavam presentes.
Asmodeus estava com os olhos fechados enquanto usava furiosamente a habilidade suprema que lhe concedia vislumbres do futuro enquanto tentava prever as melhores maneiras possíveis de seguir em frente. Diante de sua Ultimate Skill, quem poderia enfrentá-lo? Fora do castelo havia uma presença aterrorizante montando guarda como um cão zeloso. O ser de guarda era um enorme dragão de ossos. Muitas pessoas não reconheceriam essa figura se tentassem, mas as pessoas próximas poderiam ter vislumbres de quem o ser costumava ser. Embora ele agora fosse principalmente ossos, seu poder parecia ser igualmente dominador. Este era o ser que costumava ser o governante do reino dracônico, agora montando guarda obedientemente aos invasores que tiraram sua vida e escravizaram seu povo. O terror dos demônios ainda não havia alcançado verdadeiramente as mentes dos seres do mundo das bestas, pois agora eles começaram a se mover seriamente. Alguns dias se passaram desde a terrível batalha entre duas montanhas nevadas que ceifou a vida de milhares de pessoas. Em algum momento durante a batalha, o ilustre rei desapareceu das garras do inimigo em uma luz prateada e apareceu atrás das linhas de defesa onde seus soldados enxameavam para protegê-lo. Ele, junto com muitos dos indivíduos feridos que lutavam ao lado do reino congelado, receberam a cura do santo que apareceu nos céus durante a batalha. Milhares de vidas foram salvas por suas mãos e, ainda assim, ninguém sabia onde ele estava. Enquanto a poderosa fera continuava a colidir com o rei demônio a alguma distância do campo de batalha, o santo desapareceu dos olhos de todos. Este não foi o único a desaparecer, pois as feras épicas que reforçavam os comandantes do batalhão também desapareceram assim que a batalha terminou. Os cadáveres horríveis que se moviam no campo de batalha para dizimar a legião demoníaca também correram para as montanhas logo depois, deixando para trás um campo de sangue e sangue coagulado, mas nenhum cadáver à vista. Não importa se eram humanos, bestas ou demônios, nenhum único cadáver permaneceu no campo de batalha. Este tipo de poder causou muita apreensão e reverência nas forças do reino congelado, pois muitas questões atormentavam suas mentes. Qual era a identidade do santo que salvou tantas vidas? De onde veio a besta da espada que enfrentou o rei demônio? Havia muitas perguntas sem respostas enquanto o processo de cura acontecia no reino congelado. O ilustre rei ficou gravemente ferido na batalha, o que fez com que ele perdesse o braço direito mesmo depois que as constantes luzes de cura caíram do santo. O que muitas pessoas não sabiam era que a maior perda que ele sofreu na batalha, foi a perda de seu primeiro filho. O príncipe mais velho foi preso em um local secreto sob as ordens do rei assim que a batalha terminou. Os comandantes de batalhão de confiança não levantaram quaisquer questões, pois fizeram o que lhes foi ordenado. O poderoso rei perdeu um membro e também perdeu muito mais, pois o choque da estupidez e da traição de seu próprio sangue o deixou desanimado. Ele era um pai tão ruim que seu próprio filho conspiraria para derrubar tudo o que eles construíram. Não, tinha que haver algo mais. O rei procurava e se agarrava a qualquer coisa com o passar do tempo, tentando entender a sequência dos acontecimentos tanto quanto possível. Este era o terror dos reis demônios, onde mesmo tendo vencido a batalha, ainda parecia que perderam algo muito mais. Uma família desfeita onde um filho agiu contra o próprio pai, quem mais pode encenar tal cena? À medida que os problemas eram resolvidos, novos surgiam. Os danos que os demônios causaram nos condados e ducados antes de chegarem ao condado de Valem e ao ducado das sombras foram abundantes, destruindo muitas das fazendas, armazéns e casas de pessoas comuns. Houve também a morte de milhares de forças de elite do reino, o que causou uma redução de grande parte da força de trabalho para limpar masmorras em busca de seus recursos e reduziu aventureiros de alta habilidade que eram necessários para cultivar as terras geladas do reino congelado. Muitas pessoas descobriram que o dinheiro e a comida estavam cada vez mais escassos à medida que mais e mais refugiados dos condados e ducados vizinhos invadiam o reino. As pessoas queriam proteção contra o ataque de demônios e queriam alimentos que estavam rapidamente se tornando escassos, à medida que o reino trabalhava para fornecer durante esses tempos de guerra. Se nada mudasse, centenas de milhares de pessoas poderiam morrer de fome e de frio.
Contra todos esses eventos deprimentes, foi a rainha eleita que se movia rapidamente pelo reino que fez muitos nobres virarem os olhos. Mesmo antes de a enorme batalha entre os demônios acontecer, a princesa Adelaide começou a encomendar novos lotes de fazendas para serem preparados e sementes para serem semeadas. Muitos estavam se perguntando por que a princesa estava fazendo isso, já que qualquer coisa plantada agora levaria semanas, se não meses, para ser cultivada e estar pronta para a colheita. Isto foi especialmente verdade para as terras no ambiente frígido em que se encontravam. Muitos dos nobres estavam pedindo que o reino buscasse ajuda para os reinos das bestas míticas com os quais não tinham muitas relações. Eles apontaram a fera poderosa que veio em seu socorro como o sentimento de que durante esses tempos de guerra, os reinos das feras estavam aceitando mais o trabalho conjunto com os humanos para sobreviver contra os invasores de seu mundo. A incerteza pairava no ar, pois as pessoas do reino estavam em um período de luto nos últimos dias, ao mesmo tempo que ganhavam esperança com a força poderosa dos seres que o salvaram. O ilustre rei e muitas pessoas do reino congelado se perguntaram: onde eles estavam agora? Fim do capítulo. Capítulo 119 Saque. Eu estava no centro da terra espiritual do Planalto congelado enquanto observava as coisas abundantes que surgiram da morte do rei demônio. Assim que a luz vermelha desapareceu e pilhas de saques estavam ao lado do grande corpo do rei demônio, transferi tudo para a área central da terra espiritual para que pudesse verificar tudo sem interrupções. A batalha havia terminado, com a praga sagrada que enviei sendo capaz de lidar com grande parte da limpeza. As poucas horas seguintes foram passadas comigo observando as recompensas da longa batalha. Houve muitas coisas que trouxeram muitas surpresas, mas o primeiro e mais importante foram as habilidades. Haki do Rei Demônio, sua força se mostra externamente, colocando uma pressão tremenda sobre aqueles que você está enfrentando. Memory Plunderer, mergulhe no abstrato e saqueie as memórias de seus inimigos e de certos objetos. 2 novas habilidades lendárias e uma única obtida de um único Rei Demônio. Deixando de lado a habilidade única, apenas os 2 lendários me fizeram querer caçar mais Reis Demônios imediatamente. 2 delas eram muito diretas, mas, Memory Plunderer, foi uma que me fez pensar 2 vezes, pois era uma das habilidades que não eram ofensivas ou defensivas usuais, mas algo totalmente diferente. Habilidades como essas geralmente me davam as maiores surpresas. A seguir vieram coisas novas que eu não tinha encontrado antes. Power Jewel X2, uma forma condensada de poderosa magia do abismo. Pode ser usado para aumentar o poder de fogo das habilidades, corrompendo-as com esta terrível magia. Medalha do Governante 56, concede a você a autoridade mais alta na 56ª região do mundo demoníaco. Esses 2 itens me fizeram refletir por um bom tempo enquanto os observava. A Medalha do Governante era um medalhão em forma de estrela que pesava extremamente em minhas mãos, e achei chocante encontrar algo assim ao derrotar um único rei demônio. A Power Jewel era algo que eu poderia entender mais facilmente, já que já havia me deparado com eles antes com o mercenário Epic que lutei. A etiqueta, corrompido, na encarnação da espada santa finalmente clicou quando vi a descrição da joia. Abri meu enorme painel para ver quais habilidades seriam ótimas para aumentar o dano. Se eles pudessem chegar perto da utilidade da encarnação do santo da espada corrompida, eu teria muito mais poder em meu arsenal. Eu ainda não tinha começado a absorver os núcleos que ganhei do Rei Demônio, então meus atributos ainda eram os mesmos de agora. Noah Osmonte, ocupação, caçador. Vitalidade, 410. Foco, força, 418. Habilidade S, F, I, D, C, B, A. Voo 100, transferência instantânea 100, gravador 100, compreensão de linguagem 100, rugido do leão 23, barreira de água menos 100, per 100, velocidade do executor 100, sentir fonte de calor 100, comunicação silenciosa 75, olhos do arqueiro real 100, cookie 38. A mais, zona ártica 100, lança do relegador 23,
regeneração imutável 100, cobertura abstrusa 100, barreira de ilusão 100, bênção do paladino 11, perseguindo relâmpago infernal 1. S. Proteção dos feridos 100, flash 100, aura de beligerância 100, enfraquecido 100, fênix flecha 1, golpe de escudo 8, ofuscação 100, runa de defesa 100, escamas de dragão 100, fazendeiro iniciante 8, escudo ricochete 1, estilo de luta do urso 1, aposta do arqueiro 1, coração de leão 100, speedster 100, golpe de espada fumegante 56, lanças terrestres 1, aceleração de pensamento 100, prevenção de crise 100. S+, devastação 100. Épico, encarnação do santo da espada corrompida 49, iceberg 38, 0 absoluto menos 35, Bonnie Spears 27, Bear Emperor's Fur 28, Life Steal 16, Teleporte 25, Arctic Breath 16. Lendário, sigilo da hegemonia 12, Haki do Rei Demônio 1, saqueador de memória 1. Único, gerenciamento de terra espiritual, conjurador primitivo. Equipamento, 3 vezes anel B de armazenamento, anel A de armazenamento, bolsa de armazenamento S, traje velado S, assassino rei EPIC, rei Hat Epic, máscara, Epic Prismatic Guardian, Epic Unshattered Charity, Epic Tiger Eyes Roots. Havia muitas habilidades que atingiram 100 de proficiência que eram excelentes para combinação, e essa era a próxima coisa que eu faria assim que eu aprendi sobre as coisas novas que obtive primeiro. Coloquei uma pequena quantidade de mana na Power Jewel enquanto olhava para o meu painel, vendo 2 habilidades ficarem acinzentadas e muitas outras começando a brilhar em vermelho brilhante. Habilidades únicas estavam esmaecidas e parecia que a Joia do Poder não poderia ser aplicada a elas. Todas as outras habilidades estavam piscando em vermelho como se pedissem para serem selecionadas. Olhei para minhas habilidades mais poderosas, além do sigilo da hegemonia, único e selecionado. Um flash vermelho ocorreu quando a Power Jewel derreteu em minhas mãos e voou para dentro do meu corpo. Senti um estrondo de essência enquanto observava a oscilação da habilidade lendária até que ela logo mudou. Sigilo de hegemonia corrompido, um sigilo altamente protetor se estabelece até 30 metros ao seu redor, fortalecendo você e seus aliados enquanto atrapalha seus inimigos por 30 segundos. Outros 30 segundos são necessários antes que as forças rúnicas possam ser ativadas novamente. Absorve metade de todo o dano causado enquanto ativo, mais 300% de velocidade de lançamento e ataque, mais 300% de dano a inimigos em sigilo, mais 300% de velocidade, menos 75% de resistências elementais inimigas, menos 75% de velocidade do inimigo. Restringir movimento é aplicado. A habilidade agora tinha ainda mais aumento de dano, velocidade e muito mais. Algo ainda mais espetacular chamado movimento restrito também foi adicionado a ele. Rapidamente pensei nos inimigos poderosos que continuei enfrentando enquanto meu poder continuava a crescer assim. Eu tinha acabado de aprimorar uma habilidade lendária com a joia poderosa que o Rei Demônio deixou para trás. Sua classificação não havia subido, mas seu poder agora era ainda maior. Com o meu uso constante das habilidades que aumentaram sua proficiência antes de combiná-las, isso significava que meu poder continuaria a chegar cada vez mais perto do próximo posto com todos esses fatores implementados. Deixei a outra, Power Jewel, para trás por enquanto sentia o movimento da praga sagrada e das feras épicas perto da montanha nevada onde acabei com o Rei Demônio. Correndo junto com eles estavam hordas de aterrorizantes cadáveres verdes que se moviam de forma irregular. Eu transferi todas as feras e cadáveres corrompidos para a terra espiritual do Planalto Congelado. Havia muitas coisas para eu fazer e tive que analisá-las lentamente para ter certeza de que não havia erros. Com o fim da batalha lá fora, deveria haver um período de paz enquanto todos se recuperavam desta batalha, embora eu não soubesse quanto tempo essa paz duraria. Eu sabia que matar um rei demônio teria enormes efeitos posteriores, só não sabia o quão extrema seria a retaliação.
O reino congelado pode até enfrentar ainda mais legiões demoníacas depois disso. A praga sagrada era como um pastor de ovelhas enquanto estava nos céus e ordenava que os cadáveres corrompidos ficassem em fileiras organizadas entre as árvores da queda branca. A visão foi aterrorizante quando a contagem dos cadáveres profanos chegou a alguns milhares. Eu permaneci no subsolo no centro da terra espiritual abaixo enquanto essas coisas continuavam acima de mim, enviando um comando para minha convocação e as feras épicas para ficarem de prontidão, pois eu queria descobrir minhas novas habilidades e olhar um pouco mais de perto para o terra espiritual e suas funções antes de voltar ao reino congelado para ver o resultado desta batalha. A primeira coisa que estava coçando em minha mente foi Memory Plunderer. A descrição mencionava que memórias de inimigos e de certos objetos podiam ser lidas. Pensei um pouco enquanto estendi a mão para a Power Jewel restante e ativei a habilidade. Uma luz vermelha piscou, mas nada aconteceu. Eu não desisti e estendi a mão para o grande corpo do rei demônio que mantive comigo enquanto ativava Pilhador de Memória mais uma vez. A mesma luz vermelha brilhou, e continuou a ficar mais brilhante. Fim do capítulo. Capítulo 120 Memórias. Era como se um filme estivesse passando, mas eu estava no filme ao mesmo tempo. Eu me senti extremamente enjoado enquanto isso continuava em um ritmo extremamente rápido, colocando na minha cabeça uma tonelada de informações que não eram minhas. As lembranças eram muitas, mas escassas. Senti uma dor aguda na cabeça enquanto as memórias continuavam a surgir, e a dor se intensificou até que minha visão ficou preta. Acordei me sentindo extremamente tonto, sem saber quanto tempo se passou desde que desmaiei. Pela primeira vez em muito tempo, eu realmente não me sentia bem. Meu corpo estava quase sempre rodeado de muitas habilidades de apoio e defesa, que além do meu corpo fortalecido, me faziam sentir em ótima forma o tempo todo. No entanto, agora, a náusea não havia passado enquanto minha cabeça continuava a latejar. Memórias que não eram minhas continuaram a surgir enquanto eu adotava uma expressão sombria enquanto as registrava. Minha expressão sombria logo se transformou em apreensão, e essa apreensão logo se transformou em medo. Porra, merda, droga. Tentei respirar fundo para me acalmar. Eu estava sentindo emoções profundas que as memórias carregavam e tive que me lembrar de que elas não eram minhas. A vida do 56º Rei Demônio Gremory havia se apresentado esparsamente diante dos meus olhos. Apenas pedaços de memórias das centenas de anos que ele viveu apareceram, aparentemente as mais importantes e com significado para lembrar. Mas ao longo de centenas de anos, essas memórias esparsas foram muitas. Foram as coisas contidas nessas lembranças que me trouxeram uma apreensão que logo se transformou em medo. Memórias de reis demônios e lordes demônios. De seres poderosos e mundos grandiosos. Da carnificina e do caos que os demônios realizaram. De segredos, muitos segredos aos quais apenas alguém na posição do calibre de Gremory tinha acesso. Respirar. Eu tive que respirar. Havia uma tonelada de informações, e encarar tudo isso pela primeira vez me confundiu. A habilidade, Memory Plunderer, era incrivelmente poderosa, e ficava ainda mais louca quando as memórias eram de alguém assim. Poucos seres no universo tiveram a chance de matar um rei demônio e também possuem uma habilidade que lhes permitiu tirar suas memórias. Gremory usou essa habilidade em seus inimigos derrotados para obter e usar uma quantidade extravagante de informações ao longo dos anos. Muitas dessas informações estavam passando pela minha cabeça. Alguns minutos se passaram enquanto eu sentia todas as habilidades coloridas e brilhantes ativadas enquanto a náusea diminuía e eu me sentia eu mesmo novamente. O medo que eu sentia foi diminuindo lentamente à medida que minha expressão se tornou sombria. Os inimigos que enfrentei eram verdadeiramente poderosos. Eu nem queria pensar naqueles que ganharam o título de Lordes Demônios a partir de agora, já que meu poder não chegava de forma alguma onde eles estavam. Apenas os reis demônios no mundo das feras eram suficientes para eu me preocupar.
Memórias de mundos diferentes foram deixadas de lado enquanto meu foco se restringia às coisas mais importantes que eu tinha que manter em mente. Eu me acalmei enquanto forcei minha memória a lembrar que fazia apenas 2 meses desde que acordei. Apenas 2 meses e eu já estava na posição que estava agora. Não importava quão poderosos fossem meus inimigos, se eu continuasse crescendo nesse ritmo, ou se me tornasse ainda mais rápido com o ganho de novas habilidades, não teria nada com que me preocupar. Percebi que o período de paz que pensei que teríamos poderia não durar nem 2 semanas, pois algumas memórias surgiram com os acontecimentos recentes. A maior coisa em questão foi a morte de Gremory. As consequências disso foram muito maiores do que eu pensava. Relembrando a expressão e o medo que ele sentiu antes de morrer, eu conectei isso a um dos misteriosos poderes do mundo demoníaco, o fato de que seus reis demônios e lordes demônios foram ressuscitados quando morreram. O poder do mundo demoníaco recordou suas origens no momento em que foram mortos, e apenas seria necessário tempo antes que retornassem como novos. Muito poucos poderes em muitos mundos poderiam fazer com que os 72 governantes do mundo demoníaco realmente morressem, e parecia que o sistema de poder instituído em meu mundo poderia fazer isso também. Droga! Isso foi puramente uma conjunção das novas memórias que eu tinha e da súbita mudança de reação de Gremory, que estava confiante sobre a ressurreição que aconteceria depois. Esses foram seus únicos pensamentos que pude captar nos últimos minutos de sua vida, tudo mais próximo de sua morte permanecendo uma escuridão vazia. Essa conjectura provavelmente era verdadeira, o que significava que as coisas estavam prestes a ficar muito perigosas. Outro governante do mundo demoníaco enfrentou a morte verdadeira e nas mãos de alguém desconhecido em um mundo em desenvolvimento em algum canto do universo. A aceleração do pensamento estava funcionando ao máximo enquanto eu compilava tudo, desde as memórias, que teriam o impacto mais imediato. O primeiro foram os reis demônios espalhados no reino dracônico, bem como aqueles que visavam os reinos míticos vizinhos. Finalmente consegui aprender mais sobre o mundo das feras com as memórias de Gremory, entendendo os outros 3 reinos míticos que estão fortemente em pé agora. Na verdade, os demônios não fizeram mais nenhum progresso após a vitória com o reino dracônico, os outros reinos formaram alianças enquanto potências foram enviadas de um lado para outro para impedir o avanço dos demônios. Nem os demônios nem os reinos míticos deram muita atenção ao pequeno reino congelado no gelado norte, deixando o peso das lutas longe daqui. O advento de Gremory e a ajuda da figura vermelha transparente que veio às terras do norte para fortalecer as forças aqui foi apenas uma causa e efeito da guerra contínua. Mas agora que um rei demônio morreu por causa desta batalha recente, o norte se tornaria o centro das atenções. Continuei a me manter calmo enquanto organizava todos os meus pensamentos. O reino mítico da Fênix no oeste. O reino mítico do tigre branco no leste e o reino da tartaruga mítica no sul. Pequenas informações sobre as potências que existiam nas memórias de Gremory, bem como os reis demônios que eles enfrentaram. Eu também recebi a informação do rei demônio que foi encarregado de enviar as forças escravizadas de feras para pequenos mundos recentemente descobertos. O nome Belial flutuou na minha cabeça quando eu encontrei o culpado direto que enviou a destruição ao meu mundo natal. Mas, tudo isso teve que ser deixado para trás por enquanto. A questão mais urgente era a reação rápida que esses poderosos governantes do mundo demoníaco teriam em relação a algo tão monumental quanto a morte verdadeira de alguém em suas fileiras. Eu tinha que estar completamente preparado. Os inimigos que enfrentei eram realmente assustadores de se pensar, mas minha velocidade de progressão também. Minhas emoções estavam totalmente sob controle enquanto minha mente estava tomada. Não importava se mundos inteiros fossem meus inimigos, eu passaria por eles. Quanto a algo que poderia aumentar rapidamente minha força, bem, havia muitas maneiras de fazer isso. Com tanta informação na cabeça, nem precisei esperar que meus inimigos viessem até mim. Eu conhecia muitos de seus segredos e tenho certeza de que eles não teriam ideia de que eu seria capaz de colocar as mãos.
Memórias das habilidades únicas e finais dos reis demônios e lordes demônios passaram pela minha mente quando a próxima coisa que olhei foi a terra espiritual do Planalto congelado. O que você realmente era e como posso usá-lo melhor? Fim do capítulo. É necessário que ao menos uma vez na vida você duvide, tanto quanto possível, de todas as coisas. René Descartes.